Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia na vigilância, na oração, na perseverança, segundo o direcionamento daquele que nos ensina, fazer sempre a sua perfeita e agradável vontade, assim como ele diz. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele bebeu do cálice, o cálice da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim não fazemos a nossa, mas daquele do qual o Senhor lhe outorgou com poder e autoridade para julgar. Juízo supremo do alto está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares. Seu trono é justiça, ele traz juízo sobre vivos e mortos. Aquele que ama a equidade age sempre na imparcialidade e exerce o direito e detesta aqueles que violam o direito. Por isso ele diz: aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, e ai daqueles que violam o direito, colocando outro fundamento e passando Deus por mentiroso. Justamente por isso, brasas vivas estão sobre as suas moleiras, ira e indignação sobre toda a terra, para aqueles que rejeitam a verdade, para aqueles que conhecem e têm interesse e começa a praticá-la, a libertação, a cura, a restauração. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Mas para aqueles que rejeitam, ira e indignação, onde o próprio Senhor os coloca num espírito de entorpecimento. Creem suas próprias mentiras para que recebam as suas muitas iniquidades, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E assim ele está a proceder segundo aqueles que seguem o ministério da iniquidade, sempre colocando outro fundamento, do qual ninguém pode colocar outro fundamento, do qual Deus instituiu o Filho amado como pedra angular, aquele que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina e de anunciar o Evangelho, a mensagem da cruz, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Sejais ouvintes e praticantes da minha verdade, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, permaneceis firmes, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel. Estejais sempre segundo o seu espírito, sobre o direcionamento daquele que tudo opera e executa, porque bem-aventurados aqueles que permanecem fazendo a vontade do Senhor, com a fome e sede de justiça, onde ele nos ensina. Não fazemos para ser visto pelos homens e tampouco para agradar os meros mortais, mas sim para agradar aquele que nos recrutou para a boa obra. E assim nós perseveramos constantes segundo aquele que é do alto, aquele que nos chamou. O espírito é de ousadia, jamais de covardia, e ele
é aquele que nos ensina. Importa antes obedecer ao Senhor do que a homens. Não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão, que possa contender com o seu oleiro, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que é juiz, que pode salvar assim como aniquilar. A este temeis, porque ele tem poder e autoridade para lançar aonde o seu verme não se queime e o fogo não se apaga, tanto a alma como o corpo. A este temeis, assim nos diz o Senhor, e Ele é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que aquele que nos fortalece, nos capacita dia após dia, e está a nos dizer, e aquele que tiver ouvidos ouça. Ele está a rir com desprezo dos zombadores, daqueles que seguem amotinados contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas o ungido de Deus, Cristo Jesus, habita em nós. E Ele, mesmo não alegrando na morte dos ímpios, mas Ele exerce o direito segundo a sua justiça e galardoa segundo a conduta de cada um merece. E assim Ele é aquele que vos diz: traga o vosso galardão, a vossa recompensa sem demora. Assim nos diz o Senhor.